Fala, meu povo do nono ano. A gente está aqui mais uma vez. Eu sou o professor Jefferson, venho com Geografia. Então, bora comentar os exercícios dessa semana. Uma folhinha bem simples. Lê comigo aí. Lá no topo da página, já começa na página 6. Tem um link para que você pegue o áudio da aula, então você pode ouvir. E tá bem tranquila. A gente tem conversado sobre Europa e sobre IDH principalmente, né? Falamos do IDH nas últimas atividades. Hoje nós vamos falar dos indicadores sociais da Ásia. Então, lá no texto, nas atividades, já começa assim: em que condições vive-se no continente asiático? Aí diz: os indicadores sociais e econômicos são meios utilizados para analisar fatores econômicos e condições de vida nos países. Nas últimas semanas, nas atividades da semana anterior, estudamos o IDH dos países europeus. Você lembra? Esse conhecimento será muito importante para que você realize atividades desta semana. Estudaremos indicadores econômicos e sociais dos países asiáticos. Então, beleza. A gente já tinha visto do continente europeu. Vamos comentar sobre o continente asiático. E aí, tá aí, na sua folha de atividade, tem 3 países: China, Índia e Japão. 3 famosos países asiáticos. E tem aí algumas tabelas, né, alguns gráficos, na verdade. Economia, indicadores sociais. Você percebe aí a economia chinesa e o indicador social chinês, a mesma coisa da Índia, a mesma coisa do Japão. Lembra, né? Quando a gente fala economia, a gente está falando principalmente de PIB, né? Toda a riqueza produzida pelo país. PIB é o produto interno bruto, né? Tudo que o país produziu, né? Tudo que ele pôde produzir, exportar, né? Vender, a riqueza desenvolvida pelo país, em geral no prazo de um ano. Você percebe aí que o PIB chinês é o maior, né? Até hoje é um dos maiores PIBs do mundo. Você compara aí com o da Índia e com o do Japão. E tem os indicadores sociais, nesse caso aqui está representando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a expectativa de vida, renda per capita, renda por pessoa e escolaridade, ou seja, o quanto que as pessoas em média vivem, o quanto que elas estudaram e o quanto que elas ganham. E ele vai de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. De 0 a 1, quanto mais próximo de 1, significa que o país tem melhores condições de vida. As pessoas vivem mais, elas estudaram mais, elas ganham mais. A gente percebe aí, ó, compara aí qual tem o maior PIB, qual tem o maior IDH, qual tem o menor IDH. Você consegue ler aí, você pode responder essas perguntas aí, ó. É importante. Na atividade número 1, com as suas palavras, explique o que é IDH e quais são os tipos de indicadores considerados para medi-lo. Ouça a videoaula, mas eu acabei de falar e a gente já discutiu isso em outras aulas. Né? Por que o IDH é tão importante? Orgulha meu coração, por favor. A gente já falou disso. Né? Por que esse IDH é tão importante, o que ele analisa, né? O que significa. Na atividade 2, após observar os gráficos, complete o quadro a seguir em seu caderno. O quadro a seguir tem 3 aí índices. O IDH, que as figuras ao lado te mostra, o PIB e tem o Gini. Gini é um índice que avalia desigualdade social. O Gini avalia concentração de renda, né? Enquanto o IDH avalia qual a qualidade de vida no país, né, o Gini avalia o quão concentrado o dinheiro, a renda está nesse país, o nível de desigualdade do país. O Gini também vai de 0 a 1, mas quanto mais próximo de 0, melhor. Menos desigual é o país, mais justo é o país. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país, né? Maior a renda concentrada, maior a distância entre os muito ricos e os extremamente pobres. Então aí são 3 índices importantes: IDH, o que você vai ver do lado, o PIB também, e o Gini, que eu comentei agora, que avalia a desigualdade, a concentração de renda. Beleza? Deu para entender tudinho? E aí tem a atividade 3. Após ouvir a audioaula, escreva nomes dos países que fazem parte dos tigres e dos novos tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos são países que se industrializaram muito rápido, com muita força. Por isso que eles recebem esse nome tigres, né?
era para trazer a ideia aí de força, de serem países ferozes na industrialização e no crescimento econômico. Quais são os tigres asiáticos? Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Esses quatro países, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, são os considerados tigres asiáticos. Eles cresceram muito com os investimentos do Estado, construíram grandes infraestruturas, investimentos. Três deles, né, Hong Kong, Singapura e Taiwan, exceto a Coreia do Sul, abriram zonas de exportação, então abriram as suas economias para receber empresas de fora, né, para receber as transnacionais. A Coreia do Sul foi um pouco diferente. Ela fortaleceu a sua economia e construiu as suas grandes empresas, né, as suas grandes transnacionais, as chamadas chaebols, né? Gente, a Hyundai, vocês devem conhecer dos carros, a Samsung, Daewoo, a Look Gold Star, empresas coreanas, sul-coreanas muito famosas, né, e que foram aí investidas de grandes famílias sul-coreanas que receberam também apoio do Estado. Mas os tigres asiáticos são conhecidos como países que o Estado fez grandes investimentos, investiu em educação, investiu em cultura e até melhorou a qualidade de vida, melhorou os índices de IDH. Beleza? Os novos tigres asiáticos foram os países que começaram a crescer depois, né? Os tigres asiáticos cresceram, muitos investimentos chegaram e depois os investimentos foram se direcionando para outros países. Quais são esses? Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, né? Esses novos tigres asiáticos, eles também cresceram, eles também começaram a receber investimentos de outros países, empresas de outros países, como Japão, Estados Unidos, empresas europeias, que foram se instalar no Vietnã, na Malásia, na Tailândia, nas Filipinas, na Indonésia, buscando também mão de obra barata, incentivos fiscais, né, terrenos baratos, impostos reduzidos pelo Estado, e aí esses países também começaram a se industrializar, e aí voltado a indústrias têxteis, calçados, alimentos, brinquedos, né? Então essa é a diferença dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos cresceram mais, tiveram mais investimento, melhorou os índices sociais, né? Os quadros lá do IDH aumentaram. Os novos tigres também cresceram, mas com indústrias de menor poder tecnológico e não teve tanto ganho social assim nesses novos tigres asiáticos. Existiram ganhos sociais, aumento de DH, mas não tanto quanto nos tigres antigos, na Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Beleza? Então dá uma lida aí sobre os tigres e os novos tigres asiáticos, olha no mapa. Joga aí um mapa da Ásia, observa onde estão esses países, marca aí no seu mapa mental onde está Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e os novos tigres, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, né? Indonésia. É bom para a gente conhecer um pouco mais o continente asiático e as suas características. Beleza? Então dá uma lida nisso, revisa a matéria e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau!